Paz do Senhor Jesus Cristo para todos, mais uma vez aqui estou convosco, eu, pastor Sérgio Henrique. Que bom, né, estar com vocês de novo. Muito bem, a irmã Débora, deixa eu só conferir aqui. Isso, a irmã Débora, ela só não falou o nome, o sobrenome, nem qual a cidade que ela é. Ela está perguntando assim, pastor Sérgio, pode um membro de igreja dirigir culto ou dar a bênção apostólica sem ser consagrado a nada? Deixa eu te responder, minha amada, querida irmã. É o seguinte, pode algum membro trabalhar na igreja, dar a bênção apostólica, dirigir culto, ungir, igual você perguntou ali, até se ele poderia ungir, ou dar a bênção apostólica? Pode. Por quê? Efésios capítulo 4, versículo 11 e decorrer do contexto, está escrito assim, que Deus estabeleceu dons aos homens. Ali está falando de dons ministeriais. Deus estabeleceu dons aos homens. Deus deu apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestre. Para quê? Para o aperfeiçoamento, para o crescimento, para o entendimento, para o desenvolvimento espiritual do membro. Para que ele seja não menino, mas que seja adulto e que venha vigiar concernente às sãs doutrinas, doutrina falsa. Então, falando de autoridade, existem pastores, o seguinte, Deus deu para o pastor, ele é o responsável, ele é o anjo da igreja, ele é responsável, ele é um líder. Então, a autoridade está sobre ele, para ele outorgar, para ele dirigir, para ele distribuir funções. Ele pode chamar o membro, pode falar, ou você vai pregar, ou você vai dirigir culto, hoje você vai se ungir, hoje você vai fazer tudo que um pastor faz. Ele tem autoridade para isso. A autoridade foi dada ao pastor e a autoridade que é dada, Deus respeita. Então, eu sempre falo o seguinte, todo pastor tem que ter três coisas. Tem que ter poder, unção e autoridade. Tem pastor que não tem nem poder, não tem nem autoridade e nem a unção, só tem um título de pastor. Por quê? Ele só vai lá, fala umas palavrinhas, não visita o membro, não vai na casa do membro, não instrui o membro, não faz com que o membro venha crescer saudável, com força, saúde, vigor. Então, esses pastores, eles só têm título. Eu vou falar porque você já sabe, né? Eu vou falar porque se eu não falar eu passo mal. Então, o que acontece? Tem título. Pastor que tem título, ele já perdeu a vocação, já perdeu o chamado, talvez nem a vocação tinha, ele se interessou pelo chamado por interessar, e por ir, porque não tinha outra opção, porque a igreja é uma das coisas que mais dá dinheiro hoje no mundo. Então ele foi, deixou a sua função e correu para lá. Então esses tipos que não tem poder, unção e autoridade, eles têm um título. Então com o título eles fazem. Mas falando daqueles que têm poder, unção e autoridade, a unção que está sobre ele, a autoridade que está sobre ele, o poder que está sobre ele, ele tem uma carta dada por Deus para fazer o que ele quiser. Agora, qual é a garantia que ele queria que ele tem de ser um bom obreiro ou se tornar um péssimo pastor? A Bíblia diz que nós pastores devemos dar a nossa vida, cuidar das ovelhas, porque nós daremos conta dela no dia do juízo final. Olha, eu vou te falar uma coisa, o membro, se ele se revoltar na igreja que ele está, ele pode sair, pode ir para outro lugar, o pastor já não pode. Entendeu? O pastor não pode. O membro pode ser pego na praia com sunguinha, com a mulher dele com biquíni, mas se o pastor for pego de sunguinha, a mulher dele de biquíni, vai dar o que falar. Entendeu? O membro tem direito de depressão, o pastor já não tem. O membro tem direito vamos pôr assim, hoje eu não vou no culto, hoje eu vou faltar uma semana. O pastor já não pode, o pastor já não tem esses privilégios. Tem muitos privilégios, tem muitas coisas que o membro pode que o pastor não pode. Então o pastor tem uma vida restrita, fechada, uma vida totalmente circulada entre ele e a família e acabou, e vive mais para a igreja, para Deus e igreja. Tem pastores que então, eles vivem para a obra. Então, o caso não é esse também o assunto. Então, o pastor pode dar autoridade. A questão é o seguinte, o pastor dá autoridade, passar a autoridade, ou dar funções. A Bíblia diz, 2 Timóteo 2,15, procurai apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade.
Oséias 4,6 está escrito: meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento. Atos 17,11 diz: o povo de Beré é mais nobre do que os Tessalônica, porque examinava as escrituras todo dia. Ele pode passar autoridade, autorização, ó, você vai fazer tudo que um pastor faz, mesmo ele não sendo membro, e ungindo e dando a bênção apostólica. Não tem problema. A situação é o seguinte: se ele está preparado para exercer o que o pastor pediu para ele fazer, é um caso que a igreja vai correr o risco se ele estiver despreparado. E a família dele também vai correr um risco muito grande. Porque hoje existe batalha espiritual, intercessão e libertação. As pessoas hoje misturam tudo. Batalha espiritual com libertação, libertação com intercessão. São 3 estudos diferenciados. Batalha espiritual é uma coisa, libertação é outra, intercessão é outra. Outra coisa muito interessante: se colocar aquele irmão, de repente existe 3 linhas: linha de frente, retaguarda e linha de suprimento. De repente não era para ele estar na linha de frente, guerreando de frente, dando a cara para bater. De repente era para ele estar na retaguarda. Ou de repente era para estar na linha de suprimento. Se o pastor não tiver o dom de discernimento, vai pegar ele, vai matar ele na fé. Além de matar ele na fé, o diabo vai pegar a família dele como refém, vai levar para cativeiro, vai sofrer a família, porque ele entrou numa linha de frente sem estar preparado, capacitado, sem estar ornamentado pela própria palavra, por não ter estudado a palavra, não ter adquirido a palavra, e o pior, por não estar vivendo a palavra, que é pior ainda. Então o pastor tem que tomar muito cuidado concernente a essa situação. Esse é o que eu tenho para dizer para a irmã. Outra coisa: o certo para ungir enfermos, o certo é chamar o presbítero. A Bíblia diz: tem alguém entre vós enfermo? Chama o presbítero e unge. Então eu espero que eu respondi a irmã. O pastor pode sim colocar qualquer um para poder trabalhar, até porque Deus deu autoridade para os membros. Por exemplo, a minha mão aqui, ela tem autoridade para fazer outros ofícios, o meu pé. Entendeu? Os membros têm autoridade porque foi dado pelo próprio Deus, pelo próprio Cristo, após a cruz, após a morte, após a ressurreição. Cristo deu autoridade, aliás, antes de Cristo ir para a cruz, a autoridade já tinha dado. Deus já tinha liberado para os membros. Deus fez do corpo da igreja, o corpo de Cristo, ele fez um corpo sacerdotal. Agora, cabe cada membro se aperfeiçoar naquilo que o pastor preparado, um pastor tem discernimento, os membros acatar o que o pastor fala, um pastor espiritual, um pastor homem de Deus, separado por Deus, juntamente a sua cúpula, que venha instruir, ensinar para que os membros possam crescer sadio, fortificados na fé, totalmente preparados para apoiar o ministério do pastor e juntamente o reino de Deus. Que Deus abençoe, um forte abraço. Só tenho 10 minutos para falar em cada vídeo. Que Deus te abençoe e até mais.